Rapaziada, fim de jogo. Vasco 4, Água Santa 1 nos pênaltis. No tempo normal foi 3-3. Infelizmente foi aí uma classificação no sofrimento, né? O Vasco não tinha necessidade de passar o que passou, porque até antes dos 20 minutos do primeiro tempo ali estava ganhando por 2-0 com o gol do Galdames e do Verratti. O Vasco dominando claramente a maioria das ações, praticamente todas. O Água Santa tecnicamente inferior, quase não oferecia perigo. O Léo Jardim tinha feito umas 2 defesas ali, mais ou menos, ou 3, em bolas aéreas, né? E no final do primeiro tempo o Vasco dá um mole ali. A defesa do Vasco para, eu acho que o Medel achou que ia ser impedimento. E o jogador do Água Santa faz um gol, termina o primeiro tempo aí o Vasco ganhando por 2-1. E literalmente ali o Água Santa vira a chave, né, no segundo tempo. E o Vasco começa ali, bem dizer, ter dificuldade para criar jogadas ali no meio de campo, né? O Paí não foi legal no segundo tempo, né? Apesar do primeiro tempo ele ser participativo, no segundo tempo não foi. E o Água Santa começa a crescer no jogo, ali mete o gol de empate, 2-2, e depois vira, né, para 3-2, e aquele sufoco, né, o Vasco não conseguindo jogar bem no segundo tempo, não conseguindo criar. E como eu falei, não tinha necessidade, o jogo ali parecia que ia se encaminhar, galera, para um segundo tempo melhor, né? E o Vasco, como eu falei, tomou o sufoco do Água Santa e ainda tomou o gol da virada. Depois tomou o gol da virada, o Vasco correu atrás do empate, conseguiu empatar com o Lucas Piton, né? Numa jogada de cruzamento ali, o Lucas Piton participou da jogada e conseguiu fazer o gol. E o que acontece? O jogo foi para os pênaltis, como eu falei, de forma desnecessária. E o que acontece? Eu, particularmente, eu estava fazendo até um vídeo para botar na plataforma e não consegui ver a disputa dos pênaltis. Passou tão rápido o tempo que eu não vi. Quando eu fui ver o placar, já tinha até acabado, 4-1. E o que eu tenho a falar é que Ramon Dias aí tem que corrigir o sistema defensivo, né? Porque praticamente o Vasco não conseguiu jogar no segundo tempo. Apesar de conseguir o gol de empate, o Vasco fez o segundo tempo péssimo. O gol ali saiu mais na base da vontade, né? Saíram bastante cartões amarelos na partida ali no segundo tempo, acho que mais de 15 ou 16. E por mais que a gente esteja classificado, o Vasco se classificou, né? A torcida deve estar bastante chateada aí com a situação. Alguns torcedores ali, né, saíram ali quando o Vasco tomou o gol da virada, né? Quando o Água Santa fez o terceiro gol. E no final das contas, é ruim dizer isso, mas o Vasco que tomou o gol da virada, né, acabou ficando no lucro, conseguiu o gol de empate, né? E nos pênaltis se classificou, então foi um jogo para esquecer ali o segundo tempo praticamente, né? Quer dizer, principalmente o segundo tempo, porque o primeiro tempo, no meu ver, foi bom. Só que o Vasco, ao tomar aquele gol ali, deu a chance do Água Santa crescer no segundo tempo, empatar e virar a partida. Mas o Vasco, na base da vontade, né, conseguiu o gol do empate e depois conseguiu a classificação dos pênaltis por 4-1. Então é isso, galera, não tem muito o que falar. Foi meio chato, não, foi bastante chato. O torcedor não deve estar feliz só com a classificação, mas não com a atuação do Vasco no segundo tempo. E como eu falei, Ramon Dias tem que corrigir o sistema defensivo, porque se a gente quer galgar coisas mais altas no campeonato, a gente tem que corrigir essa parte aí. Não adianta o meio de campo funcionar, o ataque fazer gols, mas também tomar muitos gols. Então é isso, rapaziada, fim das contas, Vasco classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Boa noite, fiquem com Deus, tamo junto, aqui é Vasco.